Hello, CCM students! Hello, nono ano! It's me, Teacher Arline! Não é o Rudolph do Papai Noel, sou eu com meus óculos natalinos. Estou vestida assim para festejar a nossa última videoaula. Oh, meu Deus, a última videoaula! A última videoaula chegou. A coisa triste é porque tá acabando. E a coisa feliz é porque tá acabando. É um mix de sentimentos, né? Mas enfim, enxuga as lágrimas, seca esses olhos, tira essa tristeza do rosto, pegue seu livro, seu caderno. Eu sei que você está ansioso para saber qual é a matéria da prova. Quarto bimestre chegou. Sim, vamos lá. Eu acho que eu vou surpreender muita gente agora com a matéria da prova, tá? Mas fiquem atentos. Tchan, 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 tchan. O que será que tem na prova? O que será? Tchan, 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 tchan. Conteúdo da prova. Tá aí. Conteúdos da prova. Passive voice e question tags. Teacher, só isso? Só. Vocês não estão chateados comigo não, né? Calma, antes de falar, só 2 conteúdos, eu vou explicar. O Passive Voice é um conteúdo Passive Voice, mas a gente vai trabalhar com 1, 2, 3, 4 tempos verbais, que é o Simple Present, o Present Continuous, Simple Past e Future with Will, como eu já tinha falado para vocês. Question Tag, eu gosto desse conteúdo porque ele traz referências sobre vários tempos verbais que a gente aprendeu antes. Por isso que eu decidi colocar só esses 2, porque eles vão fazer referência, eles vão puxar conteúdos anteriores. Então, apesar de serem só 2 conteúdos, são 2 conteúdos que têm referência com conteúdos anteriores. Então, não adianta a pessoa tentar entender o tag ou o passive se ela não souber os anteriores. Não sei se me fiz entender. A pessoa só vai conseguir fazer uma passive voice e uma question tag se ela souber os tempos verbais. E isso aí é uma lista imensa, tá bom? No passive voice eu consegui botar esses 4 para vocês. E já vou avisar porque botei esses 4, porque são os 4 mais usados no cotidiano. Simples assim. A gente aprende inglês para falar, ou para identificar numa leitura, enfim. Então não fazia sentido eu colocar coisas para vocês que nem os nativos usam. Então esses 4 são mais usados, são os 4 que eu vou cobrar na prova. Question tag não. Question tag é um salve quem puder. Vamos ver a revisão? Vai ficar mais claro então. Já anota aí. As páginas tá tranquilo, hein? Eu acho que eu mereço um panetone. Ou chocotone, sem problema nenhum. Vamos lá então, pessoal. Eu vou colocar minha cara pra cá, tá? Mas tô aqui ainda com vocês. Vamos falar lá do Passive Voice. Eu coloquei Active Voice, mas na verdade é Passive Voice que a gente vai transformar. Como eu falei com vocês, a gente vai ver 4 tempos verbais só no Passive Voice. Simple Present, presente simples. O que seria uma Passive Voice? A gente troca o sujeito da frase. O sujeito é quem faz a ação na voz ativa, active voice. Na voz passiva, a gente troca ele e a gente vai demonstrar ele como sofrendo a ação, ok? Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Number 1. Teachers correct exercises every day. Professores corrigem exercícios todos os dias. É verdade. Então, agora eu vou trocar o sujeito, ó. Exercises are corrected by teachers every day. Exercícios são corrigidos pelos professores todos os dias. Viram a troca de sujeito? Viram como o sujeito passou de quem faz para quem sofre a ação? Sujeito que eu digo sujeito gramatical, tá? Na primeira frase, o sujeito gramatical faz a ação. Na primeira frase, o sujeito é teachers. Na segunda frase, o sujeito é exercises e esse sujeito sofre a ação, tá bom? Então vamos entender isso porque eu não vou ficar falando, senão o vídeo vai ficar enorme. O sujeito que eu falo é sujeito gramatical. Number 2.
Mom cooks the dinner. Mamãe cozinha o jantar. Na passiva, the dinner is cooked by mom. O jantar é cozido, feito pela mãe. Português, às vezes eu me enrolo, é sério. Não é coisa de gente que fala inglês, gente. Às vezes é porque eu estudo mais inglês do que português, né? Enfim. 3. In my house, my sister does the laundry. Na minha casa, minha irmã lava a roupa, faz a lavanderia da casa. In my house, the laundry is done by my sister. Na minha casa, a lavanderia é feita, a roupa é lavada pela minha irmã. Alright? Então, qual a estrutura? A gente coloca, se a gente tem a frase ativa, a primeira frase, no simple present, no presente simples, como é que fica a passiva? A gente vai pegar uma das formas do verbo to be, am, are ou is, tá? Então não é só are, não é só is. A gente vai pegar uma dessas três de acordo com o sujeito, ó. Exercises are, dinner is, laundry is. Pegou uma dessas formas do verbo to be e colocar o verbo principal ou no passado simples, se for o caso, que é corrected, cooked, ou se o verbo foi irregular, na terceira forma do verbo. Então, passado, se o verbo tiver a terceira forma, na terceira forma. Correct é um verbo simples, passado dele, corrected. Cook é um verbo simples, passado dele, cooked. Did é um verbo que tem três formas. Do, did, done. Qual que a gente usa? A terceira forma. Então, sempre na passiva vai ser o passado ou a terceira forma do verbo, caso ele tenha. Tá bom? Posso não falar isso daqui pra frente? Já expliquei? Tá? Então, passado ou a terceira forma do verbo. Vamos ver as outras formas de como se comporta, os outros tempos verbais. Pro present continuous. The teacher is correcting the exercise. A professora está corrigindo os exercícios. The exercises are being corrected by the teacher. Como fica aí, ó? Quando tem present continuous, na passiva a gente vai ter uma das três formas do verbo to be, am, are or is, been, sempre, e o passado, ou a terceira forma. My sister is doing the laundry is being done by my sister, tá bom? Cuidado aí, então, quando a gente for transformar com present continuous, tem que ter esse been. Next, simple past. Cuidado aí. Simple past a gente vai só trocar o am, are e o is por was ou were. The exercises were corrected by the teacher. Os exercícios foram corrigidos pela professora. The laundry was done by my sister. A roupa foi lavada pela minha irmã. A lavanderia foi feita pela minha irmã, ok? Então, para simple past, só trocar was ou were, de acordo com a pessoa. The exercises were, é plural. The laundry was, é singular. Ok? Atentos a isso. Will, esse eu acho que é o meu favorito, que é eu acho que é o mais fácil de identificar. The teachers will correct the exercise. Os professores vão corrigir os exercícios. Na passiva, the exercises will be corrected by the teacher. Os exercícios serão corrigidos pelo professor, pela professora, enfim. Como é que a gente faz, então, quando a ativa tem will? Na passiva, a gente coloca will, be e o verbo no passado, ou a terceira forma do verbo. Ok? Na prova, cobraremos esses 4 tempos verbais. Simple present. Deixa eu voltar aqui para todo mundo ver junto comigo. Simple present. Present continuous. Simple past. Future with will. Esses serão cobrados. E aí a gente cai na question tag. O que é a question tag? É uma pergunta que a gente faz no final, usada para confirmar alguma coisa. Ah, você trabalha no CCM, não trabalha? Ah, você vai pedir pizza hoje à noite, não vai?
Ah, você foi para Disney ano passado, não foi? Seria essa a estrutura. E aí foi onde eu disse que para fazer a question tag ou tag question, alguém pode ver em outras gramáticas tag question, tá? Você precisa saber identificar o auxiliar dessa frase. De regra geral, como é que a gente faz as question tags? Temos uma frase. Se a frase está na afirmativa, a tag fica na negativa. Harry is an engineer, isn't he? Gracie was late, wasn't she? You play the drums, don't you? She studies in the morning, doesn't she? We went home on foot yesterday, didn't he? Sorry, he went. He went home on foot yesterday, didn't he? They haven't been to New York, haven't they? She has called you many times this week, hasn't she? He will visit us tomorrow, won't he? Então, pessoal, o que vocês têm que saber? A gente vai pegar a frase, analisar a primeira frase. Ela está na afirmativa, a tag fica na negativa. E aí basta você pegar o auxiliar e botar na negativa. Nessa primeira frase aí, he is an engineer, olha que o livro marcou aí o is. O is é um verbo que ele é principal e é auxiliar. Então, para a tag, foi isn't, que é a forma negativa dele. Grace was late. Was é um verbo que é principal e é auxiliar. Então, na tag foi wasn't, que é a forma negativa. You play the drums. Teacher, mas do outro lado não tem play. Beleza. You play the drums é uma frase no presente. E aí a gente usou o auxiliar de presente. Então, eu vou fazer um pause para falar um pouquinho sobre auxiliares. Tá aqui. Vamos lá. Dica para reconhecer os auxiliares. Como é que a gente vai reconhecer os auxiliares? E lembra que a tag a gente trabalha com invertido. Frase afirmativa, tag com auxiliar na negativa. Frase na negativa, tag com auxiliar na afirmativa. É trocado, é mais, menos, menos, mais. Mas vamos lá. Como é que a gente identifica os auxiliares? Esse primeiro grupo aí é fácil identificar. Olhou ele na frase, ele é principal e é auxiliar. Am, are, is. Principal e auxiliar. É ele que a gente usa. Was, were. Principal e auxiliar. É ele que a gente usa. Will é auxiliar. Ele que a gente usa. Can é auxiliar. Ele que a gente usa. Would é auxiliar. É ele que a gente usa. Identificou esses verbos aí, desse primeiro grupo? Esses são os auxiliares. Teacher, não tem nenhum desses verbos na frase. Como é que eu sei? Se não tem nenhum desses verbos na frase, a frase está ou no presente ou no passado. Se você olhou a frase e viu que ela está no presente, para auxiliar você vai usar do ou does. Qual que é a diferença? Does para he, she, it. Para ele, ela e o it que é neutro. Do para todas as outras pessoas. Teacher, o meu verbo não está no presente, ele tem um ED. Então, ele está no passado. Teacher, ele não está no presente, ele tem uma forma irregular de passado. Então, é passado. Então, você usa did como auxiliar. E atenção aos verbos have e had como auxiliares. Que é have been, have studied. Quando a gente tem o have com outro verbo do lado dele, ou had com outro verbo do lado dele, significa que ele é um verbo auxiliar. No caso do have e do had, tá? E aí, quando o have e o had estão como verbos auxiliares, a gente faz as negativas deles como haven't e hadn't, ok? Por isso que eu digo que só consegue entender quem estudou os conteúdos anteriores. Ainda falando da tag, seria isso. Atenção, frase afirmativa, tag negativa. Ou a gente pode ter o contrário. Frase negativa, tag afirmativa.
sempre considerando os auxiliares, tá? Falamos sobre isso, hoje é uma revisão, fizemos exercícios e a prova de vocês está baseado nisso, tá? Bastante, acho que metade da prova tá nisso. E cuidado com as tags especiais, pelo amor de Deus. Quais são as tags especiais? Tá aí, ó, no to learn a bit more. The question tag for I am. Se você tem I am de um lado, do outro lado você vai ter aren't I. Cuidado com isso. Se você tem de um lado let's, a tag se faz com shall we. Let's ou let's not, tá? Se você tem de um lado the tag question of affirmative and negative imperatives of is will. Ah, tá. Se você tem um imperativo, é que tá pequeno, tá, gente? Se você tem um imperativo de um lado, afirmativo ou negativo, imperativo, a tag é will you. Tem um exemplo aí. Se você tiver de um lado a frase com this or that, a tag se faz com is it. Então, toma cuidado com os auxiliares e toma cuidado também com essas tags especiais. Então, assim, tem pouco conteúdo, tem só voz passiva e tag question na prova? Tem, mas a tag é um pouquinho detalhista. E eu já aviso para vocês que eu coloquei essa parte especial aí na prova. Já tô avisando já. Então, cuidado com as normais, né, as tradicionais, e também cuidado com essa. Mas vai dar porque na voz passiva eu peguei leve com vocês, né? Então, dá para vocês estudarem bastante isso aí, principalmente esses casos aí especiais, né? Que são esses mais diferentões. Alright, continuamos, amigos. Tem 2 conteúdos, mas de forma, tem um que é mais detalhadinho. E chegamos ao fim. Oh, meu Deus, o fim chegou. Não se esqueça de escrever I'm here nos comentários da aula de hoje. Hoje é revisão, mas tem aula, então tem presença, então precisa escrever I'm here. Fique atento com as presenças das aulas anteriores, cuidado com a frequência. Aí as pessoas perguntam, teacher, como é que eu sei se eu tô com frequência nas aulas? Simples, assistiu a aula, tem frequência. Não assistiu, não tem. Não tem para onde correr, Brasil. É dessa forma. Caso não tenha feito o SAI, faça! Boa prova para vocês. Eu vou me despedindo de vocês. Vou fazer o possível para não chorar, porque eu sou um pouco chorona. Foi um ano difícil. Último ano do ensino fundamental. Ano que vem é primeiro ano, Brasil. High school, ensino médio. Parabéns para vocês. Eu sei que vocês vão fazer um ótimo ensino médio. Precisamos passar por essas provas ainda, mas eu tô apostando em vocês, tá? E tô apostando que todo mundo vai ficar junto ano que vem. CCM forever, tá bom? Desejo sinceramente que você e sua família tenham um ótimo fim de ano. Boas festas. Esse ano não foi fácil, mas a gente tava, ó, junto together. E passamos juntos. Beijão pra vocês, meu 9º ano. Futuro ensino médio, futuro primeiro ano. Boas provas. Bom simulado, arrasem nas provas, principalmente na de inglês. E a gente se vê numa próxima, ok? Goodbye, guys. See you.